Estamos de volta, terceiro e último bloco do Código Aberto. Nós estamos conversando sobre o Armagedon. Não sei o que vem à sua mente, como soa. Nós temos, nesses dois últimos programas, desmistificado algumas coisas, porque quando a gente pensa na marca da besta, e a gente deixou bem claro no último programa que a marca da besta não é chip, não é código de barra tatuado no braço, que não é isso, que a marca da besta tem a ver com algo muito mais sutil, e ao mesmo tempo até parece que menos glamuroso talvez, ou menos espetacular do que alguns imaginam. A gente falou sobre isso, assiste o outro programa se você quiser. E agora a gente está falando, deixando claro que o Armagedon não é uma guerra literal, não é um meteoro que vai cair sobre a Terra. Nós estamos pensando no Armagedon como uma guerra ideológica onde existem apenas dois lados. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho. Você vai assistir agora o vídeo lá do pessoal do Ponto de Referência e depois a gente volta para encerrar a nossa conversa. Por ser um livro profético, Apocalipse está cheio de simbolismos, imagens e linguagens. Uma estratégia usada também nas parábolas de Jesus, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. E uma das interessantes palavras originadas no Antigo Testamento é Babilônia. Não se trata do reino de Nabucodonosor, embora tenha relação direta com o poder político e religioso, que assim como no passado, oprimiu o povo de Deus e fará também no fim dos tempos. É a representação de um poder corrupto que tem influência sobre todo mundo, derramando o vinho da fúria da prostituição, uma referência às falsas doutrinas, ensinos e práticas corruptas dessa cidade. É a cidade da confusão, da falsa religião e da rebelião contra o Senhor e seus preceitos, em contraste com Jerusalém, que é a representação da cidade de Deus, povo da sua aliança. A segunda mensagem angélica afirma que essa morada de demônios, guarido de espíritos imundos, enfim enfrentará o juízo de Deus, porque seus pecados acumularam até o céu. Caiu a grande Babilônia, e com ela, todos nesse falso sistema de adoração. Outra palavra de Apocalipse que é muito popular, mas que poucos conhecem de fato o seu significado é Armagedon. No original hebraico, a palavra quer dizer Monte de Megido, que é uma referência a um local do antigo Israel, que alguns acreditam que será palco de uma batalha militar antes do fim do mundo. Apocalipse é um livro de profecias, e pelas referências sabemos que assim como Babilônia não está se referindo ao antigo império, Armagedon não é uma batalha na região do Megido. Acredita-se que esse local seja o mesmo local do Monte Carmelo, onde Elias, o profeta do Senhor, guerreou contra os profetas de Baal. Essa é uma referência exata do tipo de guerra que irá acontecer. Uma guerra que tem como pano de fundo a adoração. De um lado, poucos como Elias que adoram o Senhor. De outro, uma multidão que resolveu adorar a Baal. E mais interessante ainda é ver que Deus, através da história de Elias, já nos mostrou qual será o fim, provando que só o Senhor é Deus. Você não precisa ter medo do Apocalipse, de seus simbolismos, pois a mensagem do Apocalipse é uma revelação do caráter de amor de Deus e do plano da salvação. Esses guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. A vitória está garantida a mim e a você. Que a paz seja convosco. De volta, obrigado mais uma vez, pessoal do Ponto de Referência que tem contribuído com a gente sempre. E lembrando, se você quiser compartilhar esse vídeo, é só entrar lá no Facebook do Código Aberto. Você tem o vídeo lá, você pode assistir de novo, caso já tenha assistido, e compartilhar também, compartilhar outros conteúdos que nós temos lá. E agora a gente vai ter música também. O Joel vai cantar pra gente. O que você vai cantar hoje, Joel? Eu vou cantar uma canção que talvez dê um refresco para quem não está conseguindo entender, porque é um assunto bem complicado e às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu preciso entender isso, eu preciso fazer desse jeito. E essa música ela vai dizer que você precisa dar atenção, de repente que você já aprendeu tudo, você precisa ajudar outras pessoas a chegarem nesse caminho, né, no caminho certo. E com amor, acho que é o melhor jeito de se fazer isso. Beleza. Você corre, você trabalha pra ter o que quer. É um sobe e desce, um vai e vem. Você não tem tempo pra ninguém. Não pode parar, não pode falar, não pode ouvir. Você olha de um lado e pro outro e não vê seu irmão.
E na correria, na agitação, acaba esquecendo da sua missão. Quer amar, quer sorrir. Quanta gente que precisa só de atenção. Quanta gente que precisa de compreensão. Quanta gente quer falar, mas ninguém pra escutar. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Você corre, você trabalha pra ter o que quer. É um sobe e desce e um vai e vem. Você não tem tempo pra ninguém. Não pode parar, não pode falar, não pode ouvir. Você olha de um lado e pro outro e não vê seu irmão. E na correria, na agitação, acaba esquecendo da sua missão. Quer amar, quer sorrir. Quanta gente que precisa só de atenção. Quanta gente que precisa de compreensão. Quanta gente quer falar, mas ninguém pra escutar. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Quanta gente que precisa só de atenção. Quanta gente que precisa de compreensão. Quanta gente quer falar, mas ninguém pra escutar. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Valeu, Joel. Obrigado mais uma vez. É interessante que a música fala de um sentimento que às vezes pode dar um certo conforto, que é da indiferença, né? A gente escuta as necessidades das pessoas e agora no nosso caso que a gente escuta essa realidade dos dois lados que existem e a gente pode pensar, isso é para depois, não é agora. A gente saiu falando a respeito dessa necessidade, dessa urgência de decidir, essa urgência de você precisar afirmar um lado da história. Mas a questão é, a gente estava falando sobre Armagedon, a gente entende que o Armagedon é uma guerra e aí eu volto àquilo que o pastor Isaac estava falando a respeito das armas, para a gente lidar com isso. O Armagedon é uma guerra que a gente tem que lidar com ela agora? Bom, a batalha espiritual entre o bem e o mal começou lá no Éden, lá no céu, antes do Éden. Então, a batalha já vem acontecendo, né? A guerra, na verdade, é composta de várias batalhas, né? O Armagedon ainda não chegou, mas individualmente nós temos o nosso Armagedon. E de repente alguém está assistindo e no meio dessa batalha, alguém está assistindo, está no Monte Carmelo, está vendo os dois altares e está ouvindo o apelo, né? Qual dos dois? E essa pessoa está ali no que a gente chamou de em cima do muro, né? Procurando saber qual que é a melhor alternativa. Eu quero dizer para essa pessoa que esse processo é normal. Ele faz parte da guerra entre o bem e o mal. Esse momento de definição, agora, precisa da definição. Precisa da tomada de decisão. Se hoje você ouvir a voz, não endureça seu coração, atende e escolhe. E eu aconselho você a escolher o lado de Deus, o lado do bem. E, pastor, é interessante você falar isso, porque parece que, às vezes, quando a gente pensa nisso, parece que a gente toma uma decisão uma vez e essa decisão está tomada para o resto da nossa vida. E não acontece assim. Essa decisão ela é tomada diariamente. Ela é tomada quando a gente recusa o mal todos os dias e a gente aceita Jesus. Então, isso é um processo. É um processo. Eu escolhi a Jesus, mas o processo continua. E ele vai continuar até o fechamento da porta da graça, quando Jesus ele vai escolher quem são os seus eleitos e não. A gente já falou aqui sobre segundas oportunidades, né, depois da vida, e que não existe isso. A gente gosta de falar sobre profecia no sentido coletivo, né, no sentido escatológico, de que um dia vai acontecer com toda a humanidade, só que a gente se esquece de que nossa vida ela, um dia pode chegar a um fim. Né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. E por isso a importância da gente fazer essa escolha diária, porque a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia aqui nessa terra. Mas quem está lá em casa, então, ouve isso, vocês falando, né? Olha, pode ser, então, que eu não esteja vivo para o Armagedon, como descrito na profecia. Se esse Armagedon... E aí, vamos só voltar numa coisa. Antes de eu concluir essa ideia, em que momento da história, então, está reservado esse Armagedon?
Só para a gente fechar e a gente poder concluir a respeito da nossa experiência de hoje. Em Apocalipse 16, o Armagedon vem antes do fim, do grande terremoto, do grande evento onde Jesus vai se manifestar poderosamente na nuvem do céu. Ou seja, o Armagedon é o evento imediatamente anterior ao ponto final, digamos. Será a grande manifestação, né? A grande polarização entre aqueles que são, aqueles que não são. E aí eu volto então àquilo que eu estava dizendo. Pode ser que eu não esteja vivo por ocasião disso, porque como o Ale acabou de falar, às vezes acontece que eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho como saber se eu vou estar vivo para isso, para aquilo. Tá, mas ao mesmo tempo, eu posso não estar vivo para o Armagedon, mas eu sou convidado a tomar uma posição agora. E eu tenho as minhas batalhas agora, e vocês têm as suas lutas agora. A pergunta é, quem está em casa assistindo e que está talvez vivendo o Armagedon pessoal hoje, tá, como é que eu luto? Como é que eu luto com o mal? Como é que eu me posiciono? Tá, eu quero me decidir. É só me decidir? Então quer dizer que quem está lá em casa é só dizer o seguinte, não, eu aceito Jesus, está resolvido. O que tem que fazer? Como é que eu lido com essa guerra hoje? Quando a gente aceita esse processo de salvação, e aí que as lutas realmente começam, porque daí Satanás ele vem e vai colocar mais dificuldades na nossa vida diária para que a gente responda ou não. E no nosso guia de estudos, ele fala quatro formas, 4 pontos que a gente tem que fazer, que são as nossas armas, para que a gente consiga dizer sim para Jesus diariamente. A primeira fala que nós temos que orar sem cessar, orar o tempo todo para que Jesus clareie a nossa mente. E o segundo ponto, já entrando no segundo ponto, fala que nós temos que estudar a palavra. A oração junto com a palavra vai fazer com que a gente queira compartilhar o evangelho, que nós entramos no terceiro ponto. Nós temos que deixar na teoria e começar a prática, a vida prática, compartilhar esse evangelho para todos que estão ao nosso redor. E provar esse evangelho através da nossa fidelidade. Sendo fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem um verso, um trecho aqui que é muito conhecido por muitas pessoas ali, Efésios 6, verso 13 em diante, diz o seguinte, olha, por isso usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando vier o dia mau, vocês sejam capazes de resistir a ele. Quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim resistam, usem o cinto da batalha, o cinto da verdade preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de paz. Sempre usem o escudo da confiança, no caso a fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E tomem o elmo da libertação, usem a espada concedida pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Você vê que a gente tem uma armadura concedida por Deus que está aqui, na Bíblia. Só a gente se vestir dela espiritualmente e seguir adiante. Sintetizando tudo isso que vocês falaram, o povo remanescente vitorioso no Apocalipse é descrito da seguinte forma, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Em Apocalipse 17, o resultado final do Armagedon, versículo 14, diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que estão com ele. Basta cola em Jesus, cola no Cordeiro, segue ele onde quer que ele vá. E aí a vitória é garantida, porque o texto diz que o Cordeiro os vencerá. Quem tiver com o Cordeiro está do lado vitorioso. E quando a gente olha para esse cenário, a gente traz para agora essa realidade, desse Armagedon, dessa luta que está por vir, mas que a gente tem que se posicionar agora. Na hora, voltando para o futuro e pensando no Armagedon acontecendo, pensando nisso. Quando esse momento acontecer, eu vou ter como me posicionar, por exemplo, agora então está todo mundo alinhado, está tudo pronto. A guerra vai acontecer, o Armagedon está para acontecer. Eu falo, bem, agora eu vou ter, naquele momento, eu vou ter o direito de decidir, eu posso esperar chegar até esse momento para então decidir de que lado que eu vou estar? Não, porque essa polarização, ela está acontecendo agora. A gente falou que o Armagedon não está acontecendo agora no sentido de cumprimento, mas a polarização, ela já está em andamento. A gente já percebe isso. Já há um movimento de globalização, né, nesse sentido espiritual, onde as peças vão sendo colocadas em lugares estratégicos e a mentalidade babilônica,
A mentalidade de Babilônia se alastra rapidamente, mesmo debaixo de um discurso de tolerância, de vamos nos unir e tal. A mentalidade babilônica Babilônia já está presente. Até porque se essa decisão não fosse necessário tomar agora, nós não precisaríamos viver uma vida de santificação. Não faria sentido. Então, se no momento que o Armagedon chegar, eu pudesse decidir lá, então até lá eu posso viver, posso aproveitar a minha vida, posso ficar tranquila de boa na lagoa, aproveitando minha vida, não preciso me preocupar, né? Então, não precisa. Então, essa decisão tem que ser tomada hoje, agora. Esse é o sentido de Jesus ainda não ter voltado. Porque se fosse para ele coagir alguém através do medo, da imposição, olha, é agora ou racha. Se fosse para ele fazer isso logo do princípio, ele não teria deixado a história correr até os nossos tempos. Mas ele dá liberdade para que todo mundo decida pelo amor, pela graça e pela liberdade. É o que a gente estudou lá no comecinho, né? É a lealdade por amor. E daí ele te dá condições para decidir de qual lado você quer ficar. E é por isso que antes do Armagedon, que Jesus fala, sai dela, povo meu. Que tem a oportunidade de que as pessoas que estão na Babilônia, que estão vivendo na Babilônia com os pensamentos que não são de adoração ao Deus verdadeiro, tem a oportunidade de sair, e aí a missão do povo remanescente de tirar esse povo de lá, de falar para eles que ainda tem a chance de mudar, das pessoas que estão indecisas, que estão vendo, que nem o pastor falou assim, estão ali no Monte Carmelo vendo, mas será eu decido por Baal, eu decido pelo Deus verdadeiro? E aí é o momento da misericórdia de Deus se manifestar e do Espírito Santo tocar no coração dessas pessoas para que elas saiam. Agora depois, quando aconteceu o Armagedon, a porta da graça já se fechou. E eu só tenho uma necessidade de falar sobre isso. Eu vivendo num ambiente universitário, parece que é muito difícil a gente colocar em prática isso. Porque parece que nesses momentos em que a nossa fé é provada, é muito difícil assim, decidir pelo lado do bem. E assim, para o nosso telespectador ou que está vendo pela internet, assim, você precisa entender que da mesma forma que Satanás coloca o medo, a insegurança em você, Jesus vem duplamente com o amor, com a bondade, com a certeza da salvação. Então nós não devemos temer. Só tenha certeza de que Jesus não nos abandonará. E se o medo vier, ele vem com amor, ele vem com a segurança, ele vem com conforto. E pegando até um pouquinho daquilo que vocês estão falando a respeito dessa ideia de que o Armagedon ele vai estar por vir e tudo mais, a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com essa decisão, mas a gente olha para a Bíblia e a gente tem a certeza do final de como é que vai ser. Quem é que ao lado, a gente tem então a Babilônia e a gente tem os que estão indo para Nova Jerusalém e estão vivendo a Babilônia. O Armagedon termina como? É uma guerra que tem um momento de terminar, e como ela termina? Bom, aqui na 7ª praga, fala da Babilônia, né? E depois do Armagedon, vem a voz do santuário falando, está feito. E aí vem relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto, como nunca houve, muito forte. Esse terremoto causou, no versículo 19, a queda da Babilônia, né? A grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, essa é a descrição do fenômeno que vai acontecer quando Jesus vier pessoalmente nos buscar. Ele não vai mandar ninguém no lugar, ele vem pessoalmente verificar o que está acontecendo. É o que aconteceu na Torre de Babel. Vamos chegar até o céu. Olha só que ousadia, né? E aí Deus falou assim, não, eu vou descer. Eu vou descer e eu vou resolver esse problema. A mesma coisa vai acontecer. Então, se a gente tomar a decisão de ficar do lado do Cordeiro, ele vai descer, vai rasgar o céu, vai descer e vai colocar um ponto final nessa história. Quando a gente ouve sobre isso, a gente é levado a pensar e a saber que o Armagedon é uma guerra ideológica, não é uma guerra que vai ser um confronto físico, não tem, apesar de haver também características físicas de confronto, mas é um confronto ideológico, não é um meteoro, não é um fenômeno natural, é uma guerra entre 2 lados, entre aqueles que estão se preparando para ir para Nova Jerusalém, para a cidade construída por Deus, e aqueles que estão vivendo em Babilônia e apaixonados por Babilônia.
São só esses dois lados. Hoje você é convidado, mais uma vez, a tomar uma posição, a decidir de que lado você vai estar. Se você vai decidir continuar sendo orientado pela mentalidade de Babilônia ou se você vai preferir esse novo modo de vida, essa nova proposta. Hoje eu queria dizer uma coisa para você que está no meio do caminho. Talvez você está vivendo um processo. Abra o seu coração mais uma vez para viver esse processo, para viver esse momento de descobrir cada vez mais sobre a palavra, cada vez mais sobre a vontade de Deus, se apegar a cada nova verdade que foi sendo apresentada para você e dessa maneira se preparar para esse grande e último embate que vai haver. E quando esse embate chegar, quando esse momento chegar, e se nós estivermos todos lá para presenciar, vivos presenciando isso, que nós sejamos tranquilos diante desse momento, certo, que nossa salvação está garantida. Que Deus te abençoe e semana que vem a gente volta para o último Código Aberto dessa temporada.